Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Hoje é feriado, e feriado é feriado, e tá tudo certo. Na verdade, a gente vai dar as informações em relação ao Papa Francisco, um argentino maravilhoso, torcedor de São Lourenço, né? E que a gente tem que repensar, né? Você vê como que é a vida. O cara vai na Páscoa e já sabe, talvez, que ia vir a falecer no outro dia. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos os papas. Diga-se passagem que Papa veio de Pedro, para aqueles que não sabem. Aí depois, cada um escolhe o seu nome. E ele escolheu de Francisco, porque foi um homem incrivelmente maravilhoso. Vamos lá, então, para todo mundo que está ligado aqui. Godoy, boa tarde Souza, boa tarde. Grande Veloso, que está chegando a quase 100 mil inscritos no YouTube. Depois vamos colocar o Instagram do Veloso aí do YouTube, para que ele possa chegar a 100 mil. Faltam 5 mil aí, acho que 5 mil, 6 mil, para o Veloso alcançar. É o seguinte, ó, eu já falei ontem no apito final, e eu vou falar hoje de novo aqui, porque eu não posso guardar a informação. Estava eu, Godoy, Marília Ruiz e o Quesada. É assim, ó, eu fiquei sabendo ontem, né, que não teve conversa com o Dorival Júnior. Não teve conversa nenhuma. E o único nome que tem na cabeça do Fabinho Soldado é o Tite, que, por sinal, é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém ganhou o que ele ganhou. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. E o torcedor precisa de uma visão diferente daquilo que estava acontecendo no Corinthians, né? E o nome veio Antônio Oliveira, veio Vitor Pereira, veio Mancini, veio Mano, que foi uma desgraça, que foi absurdo, 12 milhões de multa para ele, e daqui a pouco está indo no Grêmio, e é assim que anda, assim que a banda toca com o treinador. E o Tite é o nome. E para chegar até o Tite, a verdade é o filho. É o Matheus, que é o seu auxiliar, e que tem 32 anos, 35 anos, e o cara quer trabalhar. Aí você tem o preparador físico, que é o tal de Fábio. O Kleber Xavier, me parece que não está mais na comissão técnica, que ele quer seguir o rumo como treinador, mas ninguém vai contratar você. Ninguém. Então é bom você ir para o Corinthians, junto com o Tite, repensar a sua vida, porque a gente precisa repensar aquilo que a gente faz de certo e de errado e aquilo que a gente foca na vida, entendeu? Então, o Fabinho Soldado tá firme e forte para trazer o Tite, né? Eu e o Veloso, na semana, não sei que dia que foi, a gente falou do Luiz Castro. Aí eu não sei o que o Souza falou, acho que foi o Tite. Falou do Tite. E o Tite realmente é o nome, é a visão. Fizeram, talvez, a cabeça do Tite. Talvez, quando o Tite falou agora, acho que ontem, antes de ontem, talvez eu possa ir. É diferentemente daquilo que ele fez quando ele saiu da seleção, que ele disse, pode me chamar disso aqui, daquilo aqui, que eu não vou assumir ninguém, assumiu o Flamengo. Ganhou só um título, o campeonato estadual. 2 Copas do Mundo, não ganhou absolutamente nada e foi um fiasco, diga-se de passagem. E cada um comenta aquilo que quiser. Por exemplo, eu acho que o Everton, goleiro do Palmeiras, é um monte de lagartixa. É um goleiro mais nota 5. Mas tem muitos nomes, tem muita gente que acha que não. E que todo mundo tem que respeitar a opinião dos outros. Em relação ao Tite, a verdade é que essa semana ela é fortíssima para que o Tite possa ser contratado. Há uma expectativa do Tite já estar domingo contra o Flamengo, o último time dele, dirigindo o Corinthians. É muito louco o futebol. O futebol é uma coisa extraordinária. E o Tite é esse nome em relação àquilo que se pensa no Corinthians. Não é o Luiz Castro, não é o Dorival Júnior, sempre foi o Tite. E eu não sei se vocês lembram, na terça-feira eu falei isso de uma maneira bem tranquila aqui. Falei, ó, o único nome que agrada a todo mundo é o Tite. Por que o Tite? Primeiro, porque ele abafa a crise. Segundo, porque ele é um dos maiores treinadores da história do Corinthians, o maior. Terceiro, há um certo desconforto pequenininho, porque ele falou uma vez não, outra vez não. Isso é o problema dele. Isso é o problema dele. E aí as situações são iguais. E aí vem muitos torcedores das mídias sociais, que, por sinal, a mídia social, ela é tão nefasta para mim, ela é tão ruim em determinados momentos, que vocês do Brasil, vocês acabaram com o Hugo Caldeirão. Vocês acabaram com o menino, quando ele perdeu na semifinal da Olimpíadas. A mídia social, o Instagram, Twitter, vocês acabaram com o menino. Ele só foi campeão do mundo.
E agora vocês ficam pagando pau pro moleque. Agora vocês pagam pau porque ele foi campeão do mundo. Mas vocês acabaram com ele. Eu me lembro perfeitamente isso. O que vocês fizeram, como é que pode? E um monte de gente. Agora os caras acham e têm o direito de falar o que quiser. Em relação ao Tite, qual é o seu pensamento, Veloso? Boa tarde para você. Eu acho que, assim, o Tite precisa se reinventar, né? Os últimos trabalhos... E muito, né? Precisa se reinventar. E muito. Os últimos trabalhos dele foram ruins, né? Tanto na seleção quanto no Flamengo, embora tenha ganho o Carioca, mas é muito pouco para o elenco que tem o Palmeiras, pela capacidade que tem... O Flamengo, pela capacidade que tem o elenco. Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras, que é líder. Eu tô até de verde aqui, é que é líder, mexe com a gente, né? Vai ser de azeitona, né? Não é o verde do Palmeiras. Aquele verde musgo, aquele verde do Exército, aquele verde forte, aquele verde forte. Então, você fez exército, Veloso? Você foi? Eu não fui dispensado. A gente foi por causa de seleção. Eu estava com o braço quebrado na época. No dia de uma apresentação, eu tinha uma cirurgia marcada, olha que fase. Então é o seguinte, o Tite precisa realmente se reinventar, porque os últimos trabalhos são ruins. E ele precisa também... a conversa do Tite... É medonha. É muito chata. É muito chata. Ele precisa parar com o titês. Titês, que ele inventa palavras. Ou ele se reinventa. Dá uma olhada no Abel ontem. Jogou com 3 zagueiros ou jogou com linha de 4? O Gia entrava por dentro. Tá brincadeira, o que o Abel tá fazendo agora, é brincadeira. Deixa eu lembrar o Titês aqui um pouquinho pra gente. Ele inventou aquele negócio do extremo quebrador de linha, do ritmista, do jogador terminal. Zona 14. Zona 14, essas conversas mole aí que quer inventar palavra e que não engana mais ninguém. Então ele precisa fazer um trabalho realmente dentro de campo que produza resultado e parar de falar balela, falar bobagem fora de campo. Que, por sinal, taticamente, ele caiu muito de produção, mas muito nos últimos anos. Essa é a grande verdade. Souza, mas pro Corinthians, para mim, é o único nome hoje que arrebenta no Corinthians. Eu não tenho problema nenhum de elogiar quem eu não gosto. Que, por sinal, eu fui amigo dele, ele foi meu amigo, na época que a gente jogava no Guarani, e tá tudo certo, me processou, tem o direito de processar, ganhou o processo e tá tudo bem. Só que eu não vou usar isso para acabar com ele. Eu não sou esse tipo de gente. E muita gente é, inclusive na televisão. Eu não sou esse tipo de gente. Que, por sinal, ele é o maior treinador da história do Corinthians. E eu tenho certeza absoluta que o Tite dá jeito nesse elenco do Corinthians e a força que ele tem, eu duvido que ele não vai contratar um zagueiro. Eu duvido que ele não vai querer contratar um meia esquerda. Eu duvido que ele não vai trazer um centroavante, que é que precisa o Corinthians. Souza, Tite no Corinthians, que por sinal, para mim, o Tite é o novo treinador do Corinthians. Para mim. Eu não estou cravando, mas para mim, o Tite é o novo treinador do Corinthians, Souza. Craque, boa tarde a todos. Pra mim, aí do Dracena, feliz da vida, ganhando o título com o Corinthians lá, abraçando, e agora lá com a camisa do Parmeira. Oi, do Dracena, para quem você torce? Pro Parmeira ou pro Corinthians? Para mim, é o nome ideal, apesar de não concordar com essas falas dele, né, que o campo fala, com esse monte de coisa. Para mim, você tem que dar oportunidade para um cara que tem uma história gigantesca dentro do clube, um cara que conhece o clube como poucos, um cara que levou o clube, uma das maiores conquistas da história do clube. Então, é um cara, para mim, é o nome ideal. Dorival, qualquer outro treinador que chegasse é uma aposta. O Tite já chega com conceito, já chega com títulos. Tem o aval de alguns torcedores, né? Há uma divisão aí, né? Por causa de algumas falas dele com relação a ter negado o Corinthians. Mas naquela época o cara precisa ir pro Corinthians quando dá para fazer um trabalho. Cara, não dá para chegar e tentar ser o salvador da pátria. Não, hoje ele pode não ser o salvador da pátria, mas ele chega com um peito largo, irmão. Ele chega grandão, ele chega firme e forte, e eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O Fábio, que é bom preparador físico também, é um cara que faz um bom ambiente. Eu não gosto dele, mas é um cara que faz esse ambiente. Trabalhei com o Fábio no São Paulo, quando chegou, ele era preparador físico do Oswaldo de Oliveira, um cara muito bom. Oswaldo Oliveira que fez a harmonização facial agora. Ele era tão bonito, o Oswaldo Oliveira. É que ele levaram a foto do Kiko pra ele fazer tá parecendo o Kiko do Chaves, velho. Que por sinal agora passa o Chaves do SBT. Tem que brigar com o Chaves, com a Globo. A gente brigar com a Balanço Geral. Até o Chaves também. Até o Chaves agora tem que brigar agora aqui pra dar audiência. Então, pra mim, esse é o nome ideal. O Oswaldo Oliveira parece o Kiko? Parece. Pega a foto lá depois pra nós mostrar o Oswaldo Oliveira quando ele era bonito e agora que parece o Kiko. Agora acho que levaram ele com umas picadas de abelha no rosto. Não, parece mesmo. Parece mesmo. É que você não parece. Eu vi, sim. Você viu? Eu vi. Você viu? Eu vi. Ô, Oswaldo, você é o gatão, Oswaldo, campeão no Corinthians brasileiro, campeão do mundo,
Um baita do treinador e um baita cara também, Oswaldo Oliveira. E aí, Souza, pra terminar? Então, pra mim, Fabinho Soldado tem que mirar nesse cara, porque... Já mirou. Já mirou. Já então mirou tem e que já fazer deu tiro. Tem que fazer de tudo, porque é um cara que já chegando no Corinthians. Já deram 3 tiros na direção dele. Mas a arma que ele tinha na mão na época que ele negou, não dava, não era... Não, era 22. Os caras ligou a polícia... Era 22, era cartucheira, irmão. Na época... Era cartucheira. Só pra você ter ideia, na época os caras ligaram, polícia doido, ele falou, sou doido, mas não sou também maluco, né? Sou doido, mas não sou burro, né? Vamos lá assumiu. então, Godoy, qual a ideia de ter um treinador como o Tite, uma comissão técnica de 2 Copas do Mundo, e aí vem aquilo que o corintiano mais ama. O Tite é campeão da Libertadores, irmão, invicto. O Tite é campeão do mundo. Esses 2 títulos, se esquece. Nenhum treinador brasileiro ou qualquer estrangeiro vai dar título mundial para time do Brasil hoje. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nunca mais vai acontecer isso. Isso é o que eu penso. Nunca mais. 32 equipes, como vai ser agora nos Estados Unidos, esquece. E o Tite é campeão do mundo e campeão da Libertadores e é um cara que o torcedor corintiano tem uma devoção do Tite. É impressionante. O torcedor corintiano ama o Tite. Então, Tite, se você quer recomeçar realmente a sua carreira, dar um up, voltar a ser o Tite lá de Campinas, o Tite que jogou muita bola na Portuguesa, no Guarani, o Tite é um cara boa pessoa. O Tite não é má pessoa. O Tite é um cara... Ele é um cara maravilhoso. Eu tive um atrito com ele, mas eu não posso, dentro do meu coração... Foi só um desabafo, né? Não. Aquele momento da eliminação. E o cara tem o direito, eu acho que todo mundo tem o direito. Mas ele é uma pessoa do bem, ele é um cara do bem, ele é um treinador maravilhoso, ele tem uma carreira incrível. O discurso dele é chato, né? O discurso dele é muito chato. Já era quando era jogador, é um estilo dele, mas é uma boa pessoa, é um cara campeão do mundo, campeão da Libertadores, e eu tenho certeza que o Corinthians e o torcedor corintiano está empolgadíssimo com isso. Oscar Roberto de Godoy. De Godoy, não. Oscar Roberto Godoy. De Godoy é para os inimigos. É para aqueles que querem me provocar. Boa tarde, desculpa, craque Neto. Boa tarde, colegas de programa. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Olha, o Tite tem no currículo dele tudo, né? Tem fracassos e sucesso. Talvez mais fracassos do que sucessos. Porém, os sucessos são tão importantes que até hoje o pessoal, no momento em que lembra de um técnico competente, lembra dele. Porém, aquilo que ele tinha traçado como objetivo na carreira, para a carreira dele, depois de seleção brasileira, não aconteceu. Ele não conseguiu conquistar ou realizar o desejo de trabalhar no exterior, em clubes ou seleções do nível elevado, ocupando destaque no futebol internacional. Sobrou para ele o mercado interno. O mercado interno para ele acrescenta o quê? E ele está mais ou menos naquela condição do Neymar. Você acha que será muito e não acaba sendo. Você pensa que vai realizar e não realiza. Mas tem chance para fazer isso. Mas a gente sempre acredita que poderá ser possível. Ele não está mais naquela condição de que foi e poderá ser. Não, ele foi. Agora, quem pode alcançar esse sucesso que ele teve ou fazer ele completar ou completá-lo e conquistar o sucesso é o filho. Porque ele mesmo não tem mais o que fazer de novo. Novo o quê do Tite? Nada. O filho pode ser que tenha essa modernidade, esse linguajar atual e moderno para conviver com esses jogadores da geração videogame. E tem uma coisa também, né, Veloso, Souza, Oscar, né, Roberto, Godoy, tem uma coisa, é uma oportunidade para ele. Mesmo com a grana toda que ele tem, com o nome todo que ele tem, com 2 Copas do Mundo, de poder recusar o Santos, como ele recusou, de poder ter recusado... Aquela história da Arábia. A história da Arábia existe. Eu disse aqui para você. Falou, então. Eu disse aqui. Aí o mundo deu, mas as pessoas não têm... tudo bem. Não brigo por isso, não. Mas não virou, então? Não. Aí é o seguinte, era pro meio do ano. O meio do ano. Meio do ano. Tá. Então, que está terminando o campeonato lá. Então, que por sinal a Band faz, Veloso, não sei se você sabe, ontem o Ronaldo... Fiz. Então, ontem o Ronaldo fez 930 gols. Já fiz. Com a perna esquerda. Então, o Tite foi pro Flamengo. O que se esperava do Tite num time tão
fera como o do Flamengo. Títulos, ele conseguiu? Não, foi mandado embora. Ele foi mandado embora do Flamengo. Foi mandado embora da seleção brasileira. De 2 Copas do Mundo. Então o Tite está lá embaixo. Mas ele tem condições de voltar a ser o Tite que foi no Corinthians e que foi campeão. Que, por sinal, eu acho que a mudança, talvez, do Tite seja uma mudança tática. Uma mudança de procurar ser diferente daquilo que a gente está cansado de escutar. Que, por sinal, aqui é o Tite do Corinthians. Olha como ele é monstruoso no Corinthians. Ele é o maior treinador da história do Corinthians. 378 jogos, 198 vitórias, meu irmão. 110, então dá 306 partidas sem perder. É mole, velho? 306, é isso. 306. É impressionante. 72 derrotas só, 62% de aproveitamento. Olha o número de gols. 536. O Tite é monstro no Corinthians, meu irmão. 284 gols sofridos. Um Mundial, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros e 1 campeonato paulista. O Tite é o maior treinador na história do Corinthians. Esse Tite aqui, que eu e ele fomos amigos, pode até ser de novo. Tá tudo bem, Tite. Se você quiser, tá tudo certo. Não tem problema não, até porque é tua esposa, seu filho, você é um cara do bem. Você é boa pessoa. Boa pessoa. Uma ótima pessoa, diga-se de passagem. Um grande filho. Um marido maravilhoso, que eu sei disso. E o Tite precisa do quê? O que seria importante para o Tite Veloso, Godoy e Souza? Esses números, a grandeza dele, aí o lado político do Corinthians, certo? Porque o Tite não se envolve nisso. O lado de ganhar títulos brasileiros, sul-americano ou Copa do Brasil, e o lado dele, de voltar a ser esse Tite aqui. Porque nos últimos 6 anos, qualquer treinador que vá disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, ele vai classificar da Libertadores, ele é campeão da Copa América. Mais difícil, craque. Classificar para o Mundial, né? Eliminatórios. Eu vou te falar, eu vou um pouco na contramão. A gente, aqui no Brasil, a gente acha que o sucesso é quando a gente ganha. Agora, só que ninguém conseguiu ainda ter os números. A gente está falando dos números do Corinthians. Se a gente pegar os números da seleção brasileira... O Dunga tem. Não tem. É quase igual. Não tem. Eu tenho certeza absoluta. Você tem que ter certeza. Absoluta. Tá bom, então a gente vai pegar os números do Dunga... Tenho certeza absoluta que... do Tite na seleção brasileira. Com essa seleção, com a seleção que a gente tem... Não importa a seleção, estou falando o nome de seleção. Não tem. Não importa. Não tem. A gente vai ver. Não tem, pode ter certeza. Vamos ver. Não Vamos tem. ver. Vamos Não tem. ver. Então é um cara, pra mim, é o cara ideal. Ah, não, o linguajar dele é difícil, ele fala zona 14, quebrador de linha, mas é um cara que os números dele não dá. Mas de título na seleção, ele pode ter ele tem a Copa América. Copa América. E aí? O que mais? Nada. Ele foi primeiro na eliminatórias, não é título Não nenhum. importa, não é título. Não é título nenhum. Por que ninguém consegue fazer o que ele fez na seleção? Mas Mas o ele Dorival... chegou a quartas de final. Peraí, o Chegou Dorival... às quartas de final, em duas Mas seleções O com a Filipão Bélgica. foi campeão e vice. Vice ou terceiro? Terceiro. Quarto. O do Tite é 80%, o do Dunga sabe quanto que é? Quanto? 78%. Mole? É quase igual. Mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo. Se você pensar a seleção hoje, é melhor o Dunga e o Tite do que os caras estão fazendo. O Dorival Júnior deu um pontapé ainda pior em termos de seleção. Esses números aí, com aquilo que o Corinthians precisa, daquilo que aconteceu no ano passado, que quase caiu, daquilo que aconteceu esse ano, campeão paulista, uma derrota só. Caio Ramon Dias, ganhando o título paulista, que é muito difícil o cara cair no começo do Brasileiro, acho que é a 4ª rodada ou a 5ª? A quinta foi agora. A 5ª foi agora. 5ª rodada, o Caiu cara na quarta. cair... Caiu na quarta. O cara cair na 4ª rodada. Com 61% de Com aproveitamento. 61% de aproveitamento. Aí, o nome é esse homem aqui, ó, que é o melhor treinador da história do Corinthians. O que você pensa, Veloso, rapidinho, Souza? Eu penso e que depois eu quero mostrar os 5 gols mais importantes do Tite na Libertadores invicto em 2012. Essa arte aí é legal, é interessante, fala da história do Tite, mas o que a gente vê aí é que fala até 2015, né? São 10 anos atrás. E é por isso que eu digo que o Tite tem que se reinventar. De lá para cá, o trabalho... Ano da seleção, né? 6 anos, chegou em 2015, 2016 na seleção, e de lá para cá, o que ele fez? Eliminatórias, primeiro lugar, beleza, não resolveu nada.
Chegou na Copa, não passou das quartas de final nas duas Copas. O 18 tava teta pra ganhar, irmão. 18 não tava? tava. Tava teta pra ganhar aí na Então, Rússia. assim, e aí vem pro Tava pra Flamengo. ganhar, irmão. Vem pro Flamengo, faz uma campanha ruim também com o time do Flamengo, que é o melhor elenco que tem no Brasil. Ele não conseguiu fazer Olha o o que trabalho. o Felipe Luiz fez. Então, Ou está fazendo, o que né? eu tenho a dizer do Tite é o seguinte... Ah, desculpa, Veloso. Só para dizer para você, Felipe Luiz, o seu salário é complementado com a PixBet, que é a patrocinadora. E aí você deu uma de gostoso, que não sei o quê, eu não gosto de jogo, não sei o quê. Ué, um jogador seu está sendo investigado por facilitar para as pessoas. Ainda não foi julgado. Você botou ele para jogar. Quer dar uma de gostoso para cima de mim, meu irmão? E aí, o que você está pensando que você é? E aí? Então o Tite viveu o ápice da carreira dele. O ápice? O ápice. Qual foi o seu ápice da sua carreira? O meu? Acho que eu tenho certeza que foi essa. Quando você perdeu o título e ganhou, cara. Acho Depois que Deus da foi. Copa do Deus, Brasil, Deus né? é bom para todos nós. Nós somos ruins para Deus. Teve alguns momentos aí que foram... O quê? Você tá louco? 448 jogos com a camisa. 458. Você é um dos 3 maiores goleiros da história, Veloso, do Palmeiras. Então, com relação ao... Você acha que você é o primeiro, mas você tá faltando humildade para você. Não, eu Primeiro é o falo- Leão, eu velho. falo que é o Leão. É o Leão. É o seguinte, então, o Tite chega no ápice na seleção brasileira, mas agora, para mim, ele já está numa descendência. Mas eu acho que Tá ele tem indo. competência para isso. É aí, por isso que eu disse que ele tem que se reinventar. Isso, nós Ele tem dizemos. que- ele A precisa gente se disse. reinventar, precisa se reencontrar, precisa fazer um grande trabalho, precisa parar com essas bobagens de querer inventar palavra para o futebol e precisa fazer um trabalho consistente dentro do campo. E olha, o Corinthians tem um elenco que pode proporcionar para ele isso. E é exatamente isso que eu ia falar. Olha aqui, ó. Olha como o Tite é bom na marcação, velho. Como o time dele é, em termos de derrotas, cara. Bem equilibrado, né? É bem equilibrado o time dele. Você acredita, com esse elenco e mais algumas contratações que eu acho que pode vir a acontecer, o Tite briga também para brasileiro, briga para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana e principalmente para voltar de novo para as pessoas falarem que ele é um excelente treinador, Souza? Ah, que eu A tenho bola, Souza. Eu tenho certeza disso, que o Tite é bom A diferença, você com a mão não consegue jogar. Eu com o pé, eu não erro. Não é muito louco? Mas você é... Eu já fui, Godói, não que sou você- mais. por isso que E você é por sinal, diferenciado. a Band tem que autorizar o Johnny Saad, o Denis, o Schneider e eu entrar de tanguinha, viu? Pô, já entregou os pontos? Eu conversei Não, eu já. tô entregando. Eu tô entregando. Não, eu disse aqui, se a Band autorizar... Não, eu vou entrar de tanguinha, de sunga. Tanguinha, né? Que é tanga de oncinha, que eu falei, não é? Eu vou entrar, mesmo com as pernas brancas, mesmo com variz, eu não tenho medo disso. Mas a Band tem que autorizar. Mas eu vou fazer enchimento. Já conversei com Vou fazer enchimento, velho. Tá louco? Eu vou entrar de tanguinha, tudo. Tá louco? Ainda mais se tiver frio. Ainda mais se tiver frio ainda, que é frio aqui, que é um frio desgraçado. Eu encontrei o Aqui pro Schneider. senhor. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Craque Neto de tanguinha, acessórios. Mas tem uma legal agora com a camisa do São Paulo. Tem uma coisa legal que, por sinal, vai falando aí, que eu vou mostrar a camisa do Ferreirinha. Obrigado, meu amor. Tá aqui a camisa do Ferreirinha que me mandou de presente. E pra quem não sabe, eu falei com o Ferreirinha por FaceTime. Eu, não falamos aqui, Veloso? Falamos. Ô, Ferreirinha, desgranhento. Pô, ele pegou de novo, velho. Ó o que ele tá fazendo, esse desgraçado. Ele fez gol. Nunca fez gol aqui, ó. E encostar a bola. Sempre jogou longe. Nunca fez gol de cabeça. Fez gol de cabeça. Fez golaço contra o Botafogo. Tirando. Ele tá fazendo gol de tudo Fez o jeito. arco. Tá aqui, ó, a camisa do Ferreirinha, que eu vou colocar ela também no dia que você fizer os 10 gols. Mas a Band tem que autorizar. Tá aqui a camisa do Ferreirinha. Ô, Schneider. Já falei com ele. Ô, Schneider, você é Fluminense, né? Você acha que um apresentador do meu nível tem que entrar de tanguinha, Schneider? Só faltava você autorizar, né, Schneider? Já tá autorizado. Aí é difícil, hein, Schneider? Tá tendo uma campanha pra você desafiar o Vitor Roque. Não vou desafiar mais ninguém. Não vou mais nada disso. Aí, Rica Perrone, seu desgraçado aí, Orlando. Eu já comprei a tanguinha pra você. Vem nós dois de tanguinha aqui, Rica. Vem nós dois. Ô, Souza, com esse elenco, com o que o Tite tem, os donos da bola 7K, o que você pensa disso? Craque, claro que ele vai pedir contratações, né? Eu acho que precisa de mais um zagueiro mais rápido. Os zagueiros do Corinthians
tá muito desequilibrada. A gente está falando desde o começo do ano que tem tomado bastante... Ele tem 6 títulos, velho. Hã? Ele tem 6 títulos no Não, Corinthians, velho. ele é absurdo. Eu tinha até esquecido dos 2 brasileiros que ele tinha ganho. Porque você lembra mais da Libertadores e do Mundial, né? Pô, ele tem 2 brasileiros, ele tem Supercopa, ele tem Paulista, ele tem Mundial e ele tem Libertadores, irmão, invicto. Craque, eu encontrei ele ano passado. A gente dava Na zona 14? Não, eu encontrei ele na zona 15. Na igreja? Não, Ele é devoto, ele é mas eu católico. encontrei lá na Neoquímica Arena. A gente foi É Neoquímica Arena quando ele foi lá. Isso, a gente foi fazer um evento lá. A Casé? Foi o Podpah que fez. Ah, foi o Podpah. O Podpah que Beijão fez. pro Igão, pro Mítico aí, que por sinal, Páscoa, imagina o que eles fumaram de maconha desde quinta-feira. O menino ficava falando no meu ouvido aqui, ó. Vai lá entrevistar ele. Qual o Eu problema? falava, Ele pode falar não. Não, mas e a gente dando pau aqui, eu todo... Com vergonha, com com vergonha medo? de falar nele. Você quer mais eu, que é o medo que eu fiquei do Ferreirinha, dele xingar eu de Cara. Zé Ruela, cala sua boca, boca de lixo, boca de Zé Ruela, boca de privada. O moleque não falou nada, o moleque é humilde, mandou camisa pra mim ainda, rapaz. Ele foi lá no Educação. Eu dei 30 tratou- mil pro Tite, rapaz. Educação... Os velhinhos lá em Caxias do Sul, espero que fez- eles tinham comprado tudo em Viagra. Você fez mais uma boa ação. Uma Essa boa é a ação, realidade. 30 conto é dinheiro, hein, Souza? Eu sei. Voltando pro Tite. Voltando pro Tite, então, pra mim, é o nome ideal. É um cara que conhece o clube já como ninguém, tem o apoio do torcedor, alguns torcedores, então é uma forma também de ele reverter tudo aquilo que se ficou de rusga dele, né? De ter negado o Corinthians durante 3 vezes, já passou até de pedir música, né? Porque ele negou 3 vezes o Corinthians, então para mim é o nome ideal, o cara que tem história, aproveitamento de 62%, os números que ele tem, então você tem que mirar no cara certo, parar de estar fazendo aposta. O Corinthians tem que parar de fazer aposta, tem que trazer jogadores. Mas eles fizeram uma coisa muito legal, o Fabinho Soldado, meu irmão. Ó, o Fabinho Soldado. Trouxe. Se o Fabinho Soldado não tivesse trazido. Tá certo, trazido, né? Tá. É trazido. Que é difícil Conjugar o verbo do trazido, né? É muito duro isso. Se ele não tivesse trazido o André Ramalho, Memphis, Hugo, meu irmão, Carrilho. Sim. Acertou muito. Esse acerto dele foi fundamental para ficar na primeira divisão. E foi fundamental para ganhar o Campeonato Paulista. Mas precisa de mais. E o mais é ele. O mais é ele. Porque ele tá igual cobra, tá rico, tá milionário, é um cara bem-sucedido. É uma ótima pessoa o Tite, cara. O Tite é uma ótima pessoa. Eu lembro do Tite, eu, Zé Bundão, o seu Gardelli, né? Seu Hermínio, o Tite quando machucou o joelho, que ficou, acho que 1 ano, né? Machucado com o joelho, sempre foi uma pessoa incrível, maravilhosa. Os bugrinos amam o Tite e eu gosto muito dele. Na verdade, eu gosto mesmo. Não sei se eu falo isso na cara dele. E já falei muitas vezes na cara dele. Mas tudo na vida tem um porquê, né? O que eu já fiz para ele, eu já paguei. Tá tudo certo. Se quiser desculpar, desculpe. Se não quiser, toca a vida, que a vida tem que ser vivida de uma maneira legal. Se o Papa morreu, nós não vai morrer? Não é verdade? Então, meu irmão, qual é a ideia de um time como esse que precisa se estabelecer? Porque o Corinthians não se estabeleceu como estabeleceu o time do Palmeiras. O Santos não vai se estabelecer, vai demorar muitos anos. O São Paulo também não. Nesse último ano, o São Paulo, ele está fazendo pré-temporada. Pré-temporada. E sem os galácticos 4, o São Paulo jogou muito ontem no primeiro tempo. Com o Alves e principalmente com esse menino, ponta esquerda. Ferreira. Não, o outro. Matheus Alves. Não, o que é o negão? O Ferreira. Lucas Ferreira. Esse moleque é baita jogador, meu irmão. Ferreira. Ele vai jogar, não é o Alves. Quem vai ser jogador é o Ferreira. E o Ferreirinha que está jogando, daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Qual a ideia de um cara que tem essa grandeza aqui, ó, chegar num clube como o Corinthians, que para mim vai ser o Tite, o treinador, eu posso errar, para mim é ele, e sempre foi ele pro Fabinho Soldado. Qual a ideia sua, Godoy? É que acalma toda a situação, faz até a torcida que tem peso, que tem influência lá dentro e ajuda a administrar, contratar e demitir, né, através do seu comportamento, tem essa pacificação.
tem a pacificação e ele tem essa retaguarda, né? Porque, afinal de contas, vai estar sempre vivendo o passado, recordando o passado, para manter um presente tranquilo. E se dentro do campo for alcançando resultados positivos, é claro que a tranquilidade ajuda muito. Só que ele tem time hoje, né? E conquistas. De que quando ele foi convidado. Sim, ele tem... Né? Ele tem time hoje. Ele tem. Precisa de mais? Claro, precisa. É a necessidade de todos. Sempre contratar alguém que possa melhorar e elevar o nível de competitividade no próprio grupo. Então, ele hoje representa isso, a tranquilidade que o Corinthians precisa e a confiança, resgatar essa confiança do torcedor para o grupo de jogadores. E saber se lá dentro os jogadores ficarão satisfeitos com o conhecimento tático dele, né? Que é uma coisa que precisa pensar. Para você que é corintiano, para você que não é também, eu pedi para o Ricardinho, para o Léo, que por sinal o Cascão está de férias. Férias não, né? Folga. Feriado. Feriado, folga. Não, a Band nunca deu feriado para mim de quinta até segunda-feira. Que por sinal, trabalhei sábado na Rádio Craque Neto, fazendo o jogo do Corinthians contra o Sport, 1.300.000 pessoas junto comigo na Rádio Craque Neto, Euro 17. Aí domingo fiz o apito final ontem, que eu acho que foi a maior audiência que a gente teve desde o início dessa troca de horário. Foi ontem, eu, Godoy, a Marília Ruiz e também com o nosso querido Leandro Quesada, que foi o maior zoneiro que eu conheci na minha vida, e aí eu me separei. Diga-se de passagem. Ele acabou com a minha vida. Vamos lá então, eu quero os gols da Libertadores para você, corintiano. Ô Tite, já vai dentro do Flamengo domingo. Vambora. Corinthians que busca a vitória, bateu Alex, tocou Paulinho, gol! Gol do Corinthians! Salve o Corinthians! É de Paulinho, camisa 8! Um golaço! Escanteio batido, Paulinho subiu, parecia estar voando, chegou aos céus. Para Paulinho, Paulinho recolheu, arrancou por dentro, abriu na esquerda para Emerson, chegou na área, entrou, bateu e que golaço! Do Corinthians! É de Emerson, camisa 11. A bola foi tocada na esquerda para Emerson. Ele chegou no bico de área, chegou livre. Bateu pelo alto, um belo chute, bola cruzada no ângulo. E vem aqui no campo de ataque, descendo o Corinthians, avançado, Romarinho, invadiu, bateu, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões! Contra-ataque rápido, Emerson viu o Romarinho chegando, deu um belo passe para ele, Romarinho invadiu com grande categoria, mostrou um ótimo futebol e artilheiro tem sorte. Cortou, bateu, Jorge Henrique desceu de cabeça na entrada de área, sobe Esquiave, tira dali, a bola voltou para Emerson, bateu, é gol! E que golaço! Gol do Corinthians! Salve o Corinthians! O zagueiro central passou Esquiave de presente para Emerson, invadiu seu goleiro, ele bateu, é gol! E que golaço! Gol! Emerson, camisa 11, ele leva o torcedor
torcedor do Corinthians para o espaço, para o paraíso. O tão sonhado título está super perto. Ele já pode ser tocado. Eu vou dizer, ó, tá aqui a Red Silver, ô Emerson Sheik. Vou dar um kit pra você. Vou te dar um kit dessa aqui pra você, porque pra mim você foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians. O Emerson Sheik, meu irmão. Jogava pra O Emerson Sheik jogou muita bola. Jogava. Apesar que quando ele era criança, ele tinha 15 anos, jogava com os moleques de 8. Aí era uma vantagem. Que é um verdadeiro gato. Ele era mais novo que Ele era mais novo. Ele era mais novo. No papel ele era mais Ele era novo. mais novo ainda. Mas o nome dele certo também. O nome. O nome dele é Márcio, né? É Márcio, é. Márcio. Meu irmão, ele foi campeão no Fluminense, campeão no Flamengo, campeão no Corinthians, campeão da Libertadores. E fazendo gol de título. Fazendo gol de título. no Mundial, correu pra caramba, É. se esforçou, se dedicou. Ô, Emerson Sheik, Só não cola nele. você é um dos maiores nomes da história do Corinthians. É o seguinte, ó, a gente tem a ideia do Memphis, que foi ontem em Paraisópolis, e que deu uma entrevista, Veloso, e que depois, quando eu falei pra você que a Gaviões também fez o manifesto, aí é pênalti sem goleiro e batou na cueca quando aconteceu com você várias Comigo vezes. nunca aconteceu. Não vou dar esse mole, né? Não, Você nunca teve batonzinho na cueca? não vou dar esse mole. Tá maluco? Ô, Veloso, Tá maluco? ô, Veloso, você não viveu, velho, a vida. Não, você é doido. Você não, Não, né? você não deu aquele frio na barriga? Aí não. Você nunca teve batonzinho na cueca? Pênalti sem goleiro cai bem, mas batom. Batonzinho na cueca nunca você teve. Ó, meu irmão, batom na cueca, batom Eu na Souza cueca. aqui, ó. Eu Souza. Não, eu Souza, a gente andava Eu com Souza batom aqui, e ó. botava o batom na cueca. Vamos lá, então. O Memphis deu entrevista, a Gaviões da Fiel fez o manifesto e caiu, o Ramon Dias caiu. No jogo seguinte, o cara fez 2. E deu entrevista depois também. Eu quero colocar aqui um VT do Memphis Depay para que a gente possa discutir esse cara que é monstro sagrado. Coloca aqui, Ricardinho. Quem diria, hein? Um dos nomes mais midiáticos do futebol europeu, trocando os holofotes da Champions League pela paixão das arquibancadas da Arena Corinthians. Into the penalty, chance for Depay! The tie-is level! Sensational! I know that it was something unique because coming to the Brazilian League at the age of 30, for a player like me, I know it doesn't happen often, but I didn't have expectations. So when I landed and I saw the fans waiting for me at the airport, it warmed my heart. I understood what it meant for them to bring me here. Em 2024, Memphis Depay surpreendeu o mundo ao aceitar o desafio de vestir a camisa do Corinthians. Chegou com status de craque e animou a Fiel, com direito a uma acalorada recepção no aeroporto. Vou pegar pro Timão ganhar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Quando a gente ama, não é de esforço, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar. Não é brincadeira, vou vestir meu manto, alvinegro, tem que ter respeito, amor à camisa, vou com o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Mas devido a seu histórico de lesão e pouca minutagem nas últimas temporadas, a dúvida era se ele iria corresponder ao astronômico contrato firmado com o Timão. O segundo maior artilheiro da história e camisa 10 da seleção holandesa deixou bem claro logo de cara que não havia vindo para o Brasil apenas por marketing. Depay mostrou que queria jogar bola. E como jogou. Corinthians, Carrilho pra Yuri no comando, devolveu o Memphis, tá na área pela direita, invadiu, vai bater cruzado! Caçapa!
ser de Memphis Depay, o grande responsável por essa arrancada histórica, o cara que mudou o ambiente, o cara que trouxe esperança para o torcedor corintiano. Para o Corinthians, não existe o impossível. Memphis Depay, o timão na frente. Logo no seu segundo jogo, com pouco mais de 20 minutos apenas em campo, Memphis já deu seu cartão de visitas com uma assistência genial para o gol de Pedro Henrique. Memphis lançado, tentou domínio, dominou, recolheu, vai bater, balançou, cruzou na boca do gol, entrou, bateu! Pedro Henrique! Que é isso? Gol! Pedro Henrique, carro para Memphis, Memphis dominou na linha de fundo, ergueu a cabeça, ameaçou, bateu, o zagueiro foi, ele parou a bola e cruzou. O primeiro gol veio contra o Atlético Paranaense, em sua segunda partida como titular, de falta, para virar o jogo em Itaquera e engatar uma sequência espetacular do time no Campeonato Brasileiro até a vaga para a Libertadores de 2025, feito praticamente descartado por todo mundo. Na área, protegendo o canto direito, Memphis! Golaço! Gol de Memphis Depay, Itaquera! Para lembrar os velhos tempos de um camisa 10 que fez história neste clube. Uma falta de Neto na Arena Corinthians. Desde então, Memphis só não mostrou que estava empenhado em fazer as coisas darem certo dentro de campo, como também fora dele. O craque foi dar um rolê na quebrada, na quadra da Gaviões da Fiel, fez música se declarando para o clube e para a torcida. Peitado Coringão, sem carro, sem B.O. Sou maloqueiro, não desista, nunca venho, não para papá. Peitado Coringão, sem carro, sem B.O. Sou maloqueiro, não desista, nunca venho, não para papá. Corinthians, my team, let's better they see how I make this split. My jersey is clean, bandas de louco, louco por ti. E toda essa dedicação, além de suas obrigações como atleta profissional, fizeram o holandês cair nas graças do torcedor rapidamente, usando sua faixa na cabeça e imitando sua marcante comemoração. Memphis já soma 35 jogos, 12 gols e 12 assistências com a camisa alvinegra, além de conseguir seu maior feito no clube até agora, tirar o time de uma fila de 6 anos sem conquistar um título. Histórico, para cima do maior rival, chamando o jogo para si, provocando, ganhando tempo e um espaço no coração corintiano. Vamos lá, esse cara estava na Paraisópolis, que por sinal, entregando ovos de Páscoa, que é muito legal, acho que essa é uma visão dele, fora que ele tem de deficiências visuais, engana, né? E ele já faz isso, é uma ideia dele, é uma visão dele, que isso é muito legal. Esse cara incorporou o Corinthians de um jeito que o Luis Soares não incorporou no Grêmio, mas jogou muito. Jogou muito, foi o melhor do Brasil. O de Arrascaeta, no Flamengo, às vezes eu acho que até é muito quietinho, não fala muito, né? É uma coisa, cada um é cada um, eu respeito isso pra caramba. Agora, esse cara, ele incorporou o time do Corinthians de uma maneira, a torcida, uma visão, jogou mal pra caramba na pré-Libertadores, na Libertadores, talvez não teve entendimento, ou talvez seja aquilo, que é aí que eu vou fazer a pergunta para vocês três igual, seja aquilo que ele tenha falado depois do jogo do Vasco, que foi 3-1 pro Corinthians, só que ele falou lá dentro. Né? E aí veio e externou uma coisa que jogador de futebol hoje não está acostumado a falar. A falar, não, pô, o treinador não treina e não sei o quê, os caras não cruzam a bola e a gente não consegue fazer. E aí, a partir disso, Veloso, Godoy e Souza, e você que está ligado nos donos da bola da 7K, é o seguinte, o treinador caiu, no jogo seguinte ele fez 2 gols e agora vai ter o Tite do lado dele, pelo menos aquilo que eu penso. O que você pensa do Memphis Depay, que joga muita bola? E aqueles ídolos que começam a pegar muito no pé, segura, não precisa ficar com inveja, não. Ele é um grande jogador e um líder também, né? A gente percebe muito isso.
Ele, embora tenha ainda, esteja se adaptando, um pouco de dificuldade com a língua, né, que é natural, vem de fora, mas a gente percebe que quando ele fala, quando ele se posiciona, é um líder, né, um jogador que sabe o peso que tem, o que representa ali dentro de campo e fora também. Mas acho que no último jogo, principalmente, o Orlando, né, que foi o treinador do time, ele foi muito inteligente, porque o Depay pelo lado realmente é muito pouco para ele. Dá. Quando ele vai para dentro ali no segundo tempo, ele resolve o jogo, né? O Orlando foi zagueiro na nossa época. Eu acho que eu lembro. Ele dele. jogava no Ituano. Metia porrada pra caramba, velho. Pior que o Pierense. Ele... Batia em mim pra caramba, Orlando. Se perde o jogo, ia acabar com o seu Orlando. Pior que o Pierense. Mas ele Não, foi pior que o bem. Pierense, não. Foi bem pra caramba, taticamente. No primeiro tempo, o Corinthians teve as suas chances lá e errou. Jogou Mas muito bem. No segundo tempo, ele veio mais por dentro e a bola passa muito por ele ali por dentro. E aí ele faz gol, ele dá passe. É um jogador diferente. Então, o Orlando soube utilizar bem a característica com o Memphis tem, botando ele mais por dentro onde a bola passa mais. Uma coisa que vocês dois falaram, e eu vi também, porque eu assisti o jogo que ele fez o gol de falta contra o Bahia. Quando você assiste o jogo no campo, é diferente, você vê o cara jogar, né? Toca a bola para mim, Souza. Aí tocou a bola. Cara, tá doente, Souza? Não, tá Que com, foi? tô com uma... Você tá com problema nas costas? Não, tava com a Tá com caixinha, pô. hérnia? A caixinha tava aqui, ó. O que foi? Não tá conseguindo abaixar? A caixinha tava aqui, ó. Não tava presa, não. Áudio. A caixinha do áudio, homem. Possível. Ele não Ele tá entendeu tudo ainda. morto com 45 anos. Vai de novo, Souza, mete a bola. Aí, agora... Ela tocou, ele já pum, já mete do outro lado, ele já vai, já mete na frente. Essa é a diferença. Um abração pro Marcelo Café, um beijo pra minha ex-mulher Ana Helena. Espero que esteja tudo bem aí com a saúde das pessoas aí, do Martim aí, que possa estar legal aí, se Deus quiser. Qual a ideia, rapidinho, do Memphis? Eu vou fazer magnésio e volto com o Craque, não tenho nem dúvida de falar que as outras contratações eu respeito muito, Carrijo, mas esse cara... Joga muito Carrijo, hein? Joga muito, mas esse tal de Memphis mudou o patamar do Corinthians. Ele joga demais, pensa muito na frente. Eu não sei. Para mim, o Ronaldo foi o cara que mais mudou o patamar do Corinthians de todos os tempos em relação à grandeza do nome. Foi o Ronaldo Fenômeno. Mas esse cara, se ele der continuidade, se esse cara foi campeão brasileiro, se esse cara ganhar a Copa do Brasil, ele vai ficar na história. Porque um título paulista só não vai ficar. E se ele sair com 50 partidas, 60 partidas, não vai ficar na história. Vai estar porque passou. Pelo nome, pela grandeza dele. Mas se ele continuar, meu irmão, você esquece, hein? Eu vou colocar a entrevista dele aí. Parabéns ao Léo da matéria. O engajamento em projetos sociais de pessoas públicas é muito legal, muito bacana. E o futebol o futebol encurta essa aproximação, essa convivência, diminui o raio, né, de distância e aumenta, abrange muito maior o grupo de pessoas a serem atingidas. Então é muito bacana a participação dele nesses projetos sociais, nessas ações sociais. Dentro do campo, ele está mostrando tecnicamente que ele lidera, tecnicamente. E se expressando, mesmo que em inglês, ele também mostra o quanto ele tem de personalidade. Personalidade forte e sincera. Eu tenho que falar para você, eu falo para você, olhando nos seus olhos e me direcionando aqui a você e externando aquilo que eu estou em desacordo. E, ao mesmo tempo, elogiando aquilo que ele entende que é o correto. Para o Corinthians, está sendo muito bom essa identificação dentro do campo e com a torcida, porque estava carente desse... Do líder, né? Líder que pode se tornar ídolo. Isso Mas para mesmo. se tornar ídolo, precisa liderar e vencer. Ele já conseguiu um título. Tomara que o grupo consiga ajudá-lo. Entender ele. E transformar essa liderança em mais conquistas. Ele mostra que é personalidade forte, por isso é importante ter num grupo de jogadores aquele que sabe liderar tecnicamente e liderar pessoalmente também. Vamos lá, a gente tem a primeira entrevista, a verdade é isso mesmo, Ricardinho. Coloca depois do Jogo do Esporte a entrevista que ele deu para todo mundo, que por sinal, ele poderia não querer dar. Ele fez 2 gols, não é verdade? Exatamente. Ele foi lá e a pergunta foi do Rosenberg. Vamos lá, coloca aí o Rosenberg, que não gosta de cebola, mas gosta da Augusta. To be honest, no, because I spoke globally about what I think is the problem, and you guys ask me really open questions,
and then get surprised if I address the things. It doesn't make sense for me. I respectfully said that, you know, we need to work harder, and we need everybody. We is everyone in the club that is involved to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches, it's us. So that's what I was saying, and you know, unfortunate for of course Ramon, and because I had a great relationship with Ramon, Emiliano's a great guy. I had a good relationship, still have a good relationship with them, but I don't think I influenced that, you know. Again, the media sometimes portray things that aren't true, and they play a lot with the sensibility of the supporters. 35 million fans in Brazil, they read the media, and you guys juggle around with headlines and make it entertaining. I'm fine with that. I don't mind it, but a message to all the people that looking at media, you know, it's not always true what you read. And I see things like, oh, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We have enough noise with our own. We're solving a lot of things here in the club. We're working hard to make the club great again and put it where they deserve to be. So, you know, I strictly ask the fans to don't mind or pay too much attention to the headlines. If you hear things from the players or from the coach or from Fabinho, the president, then you know. But if there's rumors about this or about that, that's just gossip. A única coisa que eu discordo dele é que nem tudo é fofoca. Né? Nem tudo é fofoca. Eu acho que o cara tem o direito de falar aquilo que ele quiser, né? Mas nem tudo é fofoca. Muito pelo contrário, muitas coisas que acontecem dentro do vestiário ou num clube de futebol, quem vaza também são os próprios jogadores. São os assessores e que tem que ter esse tipo de visão. Mas a personalidade dele e a entrevista dele é de um cara focado naquilo que ele quer. Veloso, Souza e Godoy. Não é aquela entrevista que a gente está acostumado, né? Não. Nós jogamos bem, vamos ouvir o que o treinador vai falar. Isso, graças a Deus, se Deus quiser. Próximo jogo e que a gente pode vencer. É uma entrevista diferente, que ele expõe o que ele pensa, mas é claro que a forma dele pensar, dele se comunicar com o torcedor e falar que tudo é fofoca, realmente não é, até porque muitas vezes o que o dirigente fala, o que não se escreve. O presidente fala, é algo para blindar se garante, o clube. né? Não é uma notícia que realmente ele quer que chegue até o torcedor. Então, claro, o papel da imprensa também é perceber onde é que está a verdade, os fatos, e passar para o torcedor. E isso, às vezes, incomoda um pouco, né? Principalmente quando isso traz uma notícia ruim do que acontece dentro do clube. Souza. Essa é a diferença do jogador europeu hoje para o jogador brasileiro. Personalidade, falar aquilo que está sentindo dentro de campo. Para ele, eu tenho falado isso. O cara que ganha o salário dele, que ganha por mérito, essa é a realidade, né? Independente se alguém acha que vale ou não, pelo mérito dele, e foi acordado, deveria ficar quietinho. O time estava ganhando, ganhou um Paulista, seguiu o rumo ali, não, mas não estava satisfeito. Não, e também depois do jogo do Sport, fez os 2 gols, não precisava falar o que ele falou. A primeira entrevista que ele deu reclamando foi quando ganhou do Vasco. Isso. Ele acabou de ganhar o jogo. Isso aí. Ele tinha feito gol da vitória, tinha anulado 2 gols dele. Então é um cara que tem que... O jogador tem que ficar mais próximo dele e aprender com ele. Aprender a ter essa humildade primeiro e essa personalidade de falar aquilo que está sentindo, porque é em prol do clube. Não tenho dúvida. As informações... Ô, Felipe, um abração para você. Muito obrigado pelo jornalismo, né? Comandado pelo Mitter, pelo Schneider, do falecimento do Papa Francisco, né? E a expectativa agora é de quem vai ser ave-papa, né? É verdade, viu, Neto? Uma boa tarde para você, para todo mundo que está te acompanhando. São as últimas informações que a gente está trazendo aqui sobre a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, após 12 anos de papado. Logo mais, às 3 da tarde, horário de Brasília, o Vaticano deve anunciar oficialmente a causa da morte do Papa, que já vinha enfrentando sérios problemas respiratórios. Chegou a ficar 38 dias internado e estava se recuperando em casa. Ontem, na missa de domingo, Francisco fez a sua última aparição na Praça São Pedro, usando o seu Papa móvel junto aos fiéis. Inclusive,
próprio papado dele foi marcado por essa aproximação com o público e também uma maior presença da Igreja Católica em países fora da Europa. Daqui a 15 dias, o Vaticano deve iniciar o conclave. 135 cardeais vão escolher um novo Papa e 7 brasileiros vão participar da votação. E olha, Neto, como eu estou participando aqui do teu programa, o Espaço do Esporte, eu quero lembrar uma das grandes paixões do Papa, o Clube São Lourenço, uma das equipes mais tradicionais da Argentina. Inclusive, o Papa fez uma brincadeira. Em 2016, ele se encontrou com o Ronaldinho Gaúcho e brincou com a cachaça brasileira e a rivalidade Brasil-Argentina. ¿Te gustó tener en San Lorenzo? Un brasileño hay que preguntarle dos cosas. ¿Qué agua o no? ¿Qué agua? No, es agua. Y segundo, ¿quién es mejor? ¿Pelé o Maradona? Esa dejamos ahí. A gente volta a qualquer momento com novas informações e tem cobertura completa daqui a pouco no Brasil Urgente. Volto contigo, Neto. Abração, Felipe. Você sabe que o Papa Francisco, eu adorava o Papa Francisco. E para mim, o maior Papa de todos, para mim, foi o João Paulo. Né? Eu sou católico e muito católico e respeito quem não é, tá tudo certo. E até o próprio Francisco fala o seguinte, é pior um católico hipócrita do que um ateu. E eu penso igual. Ele assumiu como Papa em 2013. Em 2014, sabe quem foi campeão da Libertadores? São Lourenço. Que o Silas jogou no São Lourenço. O Silas é ídolo lá. O Silas fez o primeiro gol do campeonato. Em 2014, São Lourenço foi campeão. Então, a verdade é que a gente pode... Eu, em relação ao Papa, que eu já fiquei sabendo, eu já acendi a minha vela, já fiz a minha oração, e que Nossa Senhora Aparecida abençoe a família dele, e que vamos firme e forte para arrebentar a boca do balão, para que a gente possa fazer tudo de melhor. O Ferreirinha, ele fez 5 gols, esse desgraçado, em 4 jogos. É muito louco, Dô. É muito louco. E aí, ele mandou a camisa. Ou eu fico na Tamires ou eu fico aqui? Vamos lá. Aqui, aonde? Aqui ou aqui? Tá na 2. Vamos lá. Tá aqui a camisa do Ferreirinha. Eu tampei o patrocinador aqui também, que eu não vou ficar fazendo graça com o patrocinador. Né? Um abraço para o craque Neto, assinado Ferreirinha. Você, Souza, você acredita que esse desgraçado, esse filho que ele vai fazer 10 gols? Craque, eu não acredito, eu tenho certeza. Eu também tenho. Eu tenho a certeza. A fase de artilheiro dele, agora tem procurado ele. Olha o gol que ele fez agora aí, ó. Ele tá jogando... Dentro da pequena área. Tá jogando ele nunca foi dentro da pequena área. Nunca pisou na área, desgrenhento. E por incrível que pareça, foi uma cobrança do Milton pra ele, depois que você falou. Você precisa ficar mais dentro da área, você precisa estar mais no gol. Olha o golaço que ele fez contra o Botafogo, irmão. Foi um golaço. Olha lá, Miller, ó. Olha só, pra mim o Miller foi o maior jogador que eu vi. Não teve jogador mais excepcional que o Miller. Ninguém foi melhor que o Miller. Ninguém foi melhor que o Miller pra mim. Dá pra acreditar que o São Paulo, sem Lucas, sem Caleri, sem Luciano, que nem entrou ontem, e sem o Oscar, o Ferreirinha tomou conta. Ferreirinha é o cara hoje. Ele é o cara hoje. É o cara. E eu sempre falei que ele tinha que dar um jeito, Você sempre falou o treinador Zubeldia, de colocar o Ferreirinha nesse quarteto, aí tirar alguém desse quarteto e colocar. Agora, sem o quarteto, ele sozinho está resolvendo. Então o Ferreirinha realmente está no momento iluminado. Ele tem mais gol que o Lucas, mais gol que o Caleri, mais gol que o Oscar. E mais que o Luciano. Esse desafio que você lançou aí... Você está torcendo para ele? Estou torcendo para ele não fazer. 9 gols, vai. 9 Se tá ele fizer 9, tá bom, Veloso. Eu dispenso essa história de tanguinha no programa. Você sabe que eu vou ficar de tanguinha, eu vou ficar do seu lado. Aí, né? tá vendo? É por isso que eu não quero. É por isso que eu não quero o Ferreirinha. Eu sou mais próximo aqui ainda da parada. Então é por isso que eu estou torcendo pro Ferreirinha parar. Eu vou deixar bem claro. 5, 6, a Sandra, 9. O Júlio tá torcendo pro Ferreirinha. Eu não. Se eu perder, eu vou colocar enchimento. Eu não vou vir aqui desprevenido, o Veloso passar vergonha. Não vou. O Veloso é o único brasileiro que não tá torcendo pra isso. É o seguinte, ó. Queria agradecer ao Ferreirinha pela camisa, tá aqui. O Godoy, esse tipo de coisa é muito louca, né? Porque agora nas minhas mídias sociais eu nunca usei aqui o meu Instagram, nunca quis e não precisa dessas coisas. Olha os números do homem. Olha os números do Ferreirinha.
Desgraça, Ferreirinha. Já pode se preocupar, hein? Ferreirinha tem sido o cara do São Paulo nos últimos jogos, 4 jogos, 5 gols, 1 assistência. Participou diretamente de 6 dos últimos 7 gols do São Paulo. Godoy, monstro. Essa é a curiosidade, né, o craque Neto? Porque sem a presença desses medalhões que estão no departamento médico, e daqui a pouco irão para aquele período de transição, ele está sendo importantíssimo para o time e está se expondo, né? Mostrando a sua eficiência, a sua personalidade, se sentindo à vontade. E a hora que voltar, será que ele taticamente será atrapalhado? Colocarão ele por causa da presença? Acho que nesse momento nem toma só o Lucas. Então, mas aí entra o Oscar, que é outra função. Outra função. Entra o Oscar, entra o Lucas. E quem marca? Ele continuará tendo essa importância para o grupo, nesse momento que ele está vivendo hoje, ele continuará estendido e será Isso é uma pergunta importante. Por quê? Porque se tivesse os 4, o Luciano não está bem. O Lucas... O Caleri está fora também. O departamento do São Paulo aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, que sempre foi referência no mundo. Trauma. Mas pegou um pouco de ligamento. Mas ninguém falou nada. Pegou, mas saiu uma notícia falando Quando? Saiu semana passada, pegou um pouquinho de ligamento. Pegou um pouquinho aí de ligamento. Aí é o problema. Não chegou a romper. Mas ligamento é ligamento. Por isso que ele então vamos torcer pro Lucas voltar o mais rápido possível pro São Paulo. Tem a ideia, Souza, do primeiro tempo que o São Paulo fez, de vencer o jogo, e venceu e convenceu, no meu ponto de vista, apesar que no segundo tempo cansou um pouco, mas que é natural. Qual a ideia do São Paulo que arrebentou com o Ferreirinha? Ferreirinha, que fase que você tá, hein, Ferreirinha? Que o treinador está tendo que achar alternativas sem os principais jogadores, né? E fez o time jogar ontem, todo mundo reclamou. Vou falar uma coisa para você, hein? Com os 3 meninos aí, com o Ferreirinha, com o Ferreira Mateus, e com o Alves. E outra coisa, o volante também é bom de bola. Marco Antônio é bom jogador. Marco Antônio é bom de bola. É muito dinâmico, é pequenininho, mas é dinâmico. Ele demorou... De onde veio esse cara? Ele era da Lazio, ele era da base do Brasil, de onde ele era? Não Fluminense, sei. Acho que veio do Fluminense. Ele era do Fluminense, tá. Eu que falei aqui que ele ia vir, ele estava vindo da Lazio, ele estava vindo do time da Itália. Muito bom jogador, ele demorou a achar ele se Ele é da base do Atlético Paranaense. É do Atlético? Do Atlético Paranaense, virou profissional em Portugal. Mas ele é bom de bola, viu, velho? Muito bom jogador, dinâmico. Então, o treinador tem achado alternativas, achou na base, todo mundo estava reclamando dele, porque falou Mas é verdade. Ele não estava usando a base. Porque tava todo mundo jogando, né? Tudo bem, mas não usou. Lucas, mas uma hora... Mas ele usou agora... Surgiu... Mas ele... Agora ele tem o... Desculpa. O Luciano botou o Luciano no banco para botar Você viu o que ele fez? Botou o Luciano no banco, meu irmão, e nem botou para jogar. Isso. Aí eu bato palma para subir o dia. Isso, e ele tá achando alternativas sem os principais jogadores. Então o Ferreirinha tá assumindo esse protagonismo e o São Paulo tá jogando bem. Vamos lá, voltando aqui para os donos da bola, feriadão, né, de Tiradentes, né? Da Inconfidência Mineira, que era dentista, para quem não sabe, por isso que é Tiradentes, vocês da escola, aí se sair aí, pra vocês saberem aí. Antes de eu fazer o merchan, o Abel é monstro, Veloso. Ele é monstro. Ele é monstro, sem dúvida, o maior da história do Palmeiras. Desculpa, ele é o maior. Ele realmente é o maior. consegue... Desculpa. O Palmeiras passa por uma reformulação, ele muda o time, muda 5, 6 jogadores. Esquece. Encontra uma forma de jogar e tira dos caras o máximo de novo. Ele é fenômeno, o Abel Ferreira. Queria um dia que ele viesse aqui, viu? Ô, Ricardinho, faz o pedido no e-mail do Palmeiras para assessoria e para o Abel, que eu gostaria de convidá-lo para vir no programa. Eu nunca fiz isso com ninguém, nunca quis fazer. Eu queria convidá-lo para vir aqui nos Donos da Bola, se ele pode um dia vir aqui. E a resposta, eu já sei qual vai ser, mas... Eu queria que fizesse no e-mail da Band, para a assessoria do Palmeiras e para ele também. Nas mídias sociais dele e para ele também. Tá bom? Acho que ele nunca foi em programa nenhum, né? Acho que não. Acho que ele foi só na TV Cultura, né? Na TV Cultura ele foi, né? Uma resposta você já tem. Não, tá tudo bem. Pode conseguir a outra. Se ele quiser, vai ser muito bem recebido aqui. Se não quiser, tá tudo bem também. É o seguinte, a gente tem 2 minutos. Você tem 30 segundos e 30 segundos o Godoy para falar do Abel.
Abel é monstro. Abel, a gente a crítica em cima. Quase que tá o Abel! A crítica em cima Desgraçado. dele. A crítica em cima dele é porque ele tem o melhor elenco desde que ele chegou no Palmeiras. E ele não estava fazendo esse. Mas é o que a gente espera. Não tem outro segredo, não tem o que esperar diferente do Abel. Ele fez o Giai jogar de lateral direito, ele fez o Emiliano, ele tá fazendo o Felipe Anderson jogar, ele tá fazendo Só que ele mudou, né? o Facundo jogar. Flaco, tá fazendo Então, gol de novo. mas ele enxergou. É isso, ele mudou. Ele tirou o Estevão do lado e botou o Estevão pro meio. 30 segundos. Pode ser 31 só. Mas para ele alcançar êxito e realizações, individualmente o jogador precisa fazer. Então, precisa acertar o gol, precisa acertar o posicionamento. Verdade. Então, precisa melhorar o desempenho individual. Conseguindo melhorar o desempenho individual, fisicamente, taticamente e mentalmente, né? Que hoje precisa muito da mente também, consegue ter o sucesso coletivo. Tem uma coisa, hein? Se fosse qualquer outro time, o Vitor Roque ia estar tomando pau todo o programa. Como o Palmeiras ganha muito, a gente esquece muito do Vitor Roque. Mas, para mim, quem tem que ser titular não é Vitor Roque. É ele aqui, ó. Flaco? O Flaco Lopes, cara. Esse cara é bom de bola, Veloso. Ele fez 22 gols no ano passado, meu irmão. River que é ele, meio do ano agora. Ele é bom de bola. Ele é um baita centroavante. Voltando para os donos da bola, para a gente arrebentar a boca do balão, vamos colocar os 3 lances para que o Godoy possa falar. Godoy, vem aqui, Godoy. Rodada infeliz essa para arbitragem. Bota no telão aqui. Godoy, primeiro esse lance do Brazão com o Alves. Pênalti do Brazão, ele atinge primeiro a perna do jogador do São Paulo e depois o calcanhar cai em cima da bola e deu a impressão dele ter travado a bola. Não, ele atinge a canela, Nossa, mãe. depois ele fica com a posse da bola. Infelizmente, para a arbitragem, Ô, Sidão, não tiveram essa imagem, interpretaram completamente equivocado. Agora, Sidão, aqui, ó. É o Sidão, né? Ó, Sidão, hora que dá a porrada, ó. Parou. Não, volta só um pouquinho. Não quando ele fica na bola. Só a porrada. Não, vai, solta. Pode soltar. Não é aí, não. Vai embora. Aí, parou. Só, mais em cima. Aí. Só um pouquinho. Vai, não, vem, devagarzinho. Vai, vem. Parou. Aí tá o chute. Aí. Ele dá o chute, aí depois... Depois... Esse telão ajuda, hein? Depois... Aí depois... Tá vendo, Godoy? Ó, tá vendo? Sim. Depois aí a bola fica... Não é, Godoy? Atinge a perna do jogador e aí o calcanhar cai sobre a bola. Pênalti. Certo? Obrigado, Velozinho. Parabéns, Godoy. Obrigado, Veloso. Telão, vamos lá. Seu fã. Aí como é que a arbitragem, como é que o VAR não chama o árbitro para fazer isso? Então, não sei se o VAR teria ou tem essa imagem. Tem. Não é possível. Essa imagem aqui fica nítido que o primeiro contato é na perna do adversário para depois ele ter o contato com a bola. Vou botar o segundo lance agora, não tem dúvida, né? Não tem como interpretar. Outra coisa. Não tem jeito. Travou a bola, travou. Depois. Vamos lá. Ficou com a bola. Depois. Vamos lá, coloca. Esse é um absurdo. Arrebentaram com o Grêmio. numa fase, Uma vergonha o que fizeram. Aqui nós temos 2 infrações. Se ele, na pior das hipóteses, se ele não quisesse marcar o pênalti, marcasse a falta que acontece fora da área primeiro. Né? Seria bola de posse do Grêmio. Vai que na cobrança da falta acontecesse o gol. E não tem disputa de bola, Godoy? Não tem. O jogador do Inter não visa a bola, não tem como alcançar a bola. Ele faz alavanca na perna. Só para o lance, gente. Alavanca na perna. Só isso alavanca na perna. Isso, é isso aí, ó. E o tranco no quadril. Na cintura, no quadril, certo, Godoy? Certo. Boa, Sidão. Alavanca, ó. Não tem como ele jogar a bola. Aí ele dá, coloca fazendo a alavanca na perna esquerda dentro da do área. adversário, dentro da área, e depois dá o tranco aqui na cintura, no quadril. Pênalti. Então, 2 contatos. Aí tem esse aqui, ó. Que é o antes, que ele né? poderia ter marcado. Aqui não teve vantagem, então, mas teve a falta lá atrás. Vamos lá, o terceiro... Então, 2 faltas pro Grêmio e uma dentro da área não marcou. Vou recomendar você pro VAR. O terceiro... Não, pô, você tá louco? Eu e ele pro VAR, vocês não erram nenhuma. Vamos lá, bota o terceiro aí. Esse é o lance. Só um jogo que daria certo também, não? E nos demais. Ó, aqui... Deixa eu te fazer uma colocação. O Sidão, na hora que aparecer o Candançan, você para lá em cima, o árbitro lá, ó. Vai aparecer, apareceu aí, ó. Parou aí, ó. Aí eu vou te perguntar, ele tá do lado e ele não enxerga que foi pênalti. Sim, mas certo? Ele não tá vendo com a mesma visão que você daí tá vendo e nós estamos aqui. Tá, tudo Porque bem. o corpo do Arias encobre a mão. frente, O corpo do Arias encobre a mão
do agarrão. Rápido, Godoy, falta 20 segundos. Encobre a mão do agarrão. Ele achou que não foi nada, mas o VAR tá vendo. O VAR tem essa imagem. E se o VAR tem a mesma interpretação que a dele? O VAR teve a mesma interpretação, ou seja, teve o contato, mas não teve impacto, teve o agarrão, mas o agarrão não foi suficiente para derrubar. Obrigado, vamos respeitar. Mas foi pênalti. Com a foto do Papa Francisco, com a foto do Papa Francisco e silêncio.